Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Stopp e sejam bem-vindos ao Clássicos e Lasanhas. Hoje vamos falar de 5 carros até R$ 25.000, entre 20 e 25 mil. Tem umas opções legais, viu? E eu tenho tido uns comentários bem legais que eu tô curtindo a interação com algumas pessoas. Obviamente, nem todo mundo, né? Enfim, é gente boa, mas tem muita gente legal comentando aqui. E aí já vou dar aqui uns spoilers, hein? Primeiro, ontem a Aline comentou num vídeo de 20 mil, sugestão de carros bonitinhos até R$ 20.000. E eu achei fantástica a sua sugestão, Aline. Provavelmente vamos gravar fazer algumas surpresas com esse tema, tá? Fica ligado aí que vem coisa boa logo menos. O próximo comentário eu vou falar a hora que chegar no carro certo aqui. Vamos começar? Olha só, são carros legais, tá? Eu gosto de todos eles, para falar bem real, mas tem que ter coragem, principalmente o primeiro. O primeiro aqui, olha, é um americano de respeito, mas que eu acho que deve ser uma bucha gigantesca manter um bicho desse hoje, né? Talvez na época já fosse. Estou falando de um Chrysler Stratus. Esse aqui é um 2.5 V6 1997. Eu acho esse carro maravilhoso. Ano que vem ganha uma placa preta. E o Stratus é o sedã que, né, assim, ele é um carro grande, né? É um importado, obviamente, e é um baita de um sedã V6 que na época não era comum, né, a gente ter esses carros com motor em V no Brasil. Depois acabou vindo alguns carros da Kia, Hyundai, né? Enfim, além das, obviamente, BMWs, Mercedes com motor em V, mas eu digo uns carros mais relativamente mais acessíveis, né? Então, assim, esse carro tinha uma proposta bem executiva, era o carro de conforto, rodar macio, espaço, era o executivo que também viajava com a família. Este motor ele tem 163 cavalos com 22,2 kg de torque. O 0 a 100 dele é em 10 segundos e meio, o que é excelente para um carro que pesa 1.441 kg, né? E a velocidade máxima dele é de 210 km por hora. Ele fazia, pelo menos, né, segundo divulgado, 8 km por litro na cidade e 11,5 na estrada. Ele tem 4,75 metros de comprimento. Eu sempre falo de referência ao Corolla atual, que tem 4,63 de comprimento, ou seja, ele é 12 centímetros mais comprido que um Corolla, e ele tem a mesma largura é 1,78 m. O porta-mala dele tem 436 litros, ele é um carro de tração dianteira com câmbio automático de 4 marchas. Eu acho esse carro muito legal. A versão conversível dele é, assim, espetacular. É, assim, é um baita conforto, é um carro extremamente luxuoso, principalmente para o que a gente tinha no Brasil na década de 90, né? Não era tão comum os carros automáticos no Brasil ainda na época, mas é muito legal. Eu acho esse carro demais. Olha isso. E esse exemplar tá impecável, né? Visualmente, pelo menos, óbvio, né? Mas realmente tá assim em excelente estado. Meu amigo, quando você for fazer foto do seu carro para vender, não faz na garagem escura, com as lanternas acesas, farol aceso. Leva ele para um lugar mais claro, bota na luz do dia, né? Mas enfim, esse carro ele era completaço. Olha, banco com aquecimento, deixa eu ver, rádio, controle automático de velocidade, regulagem de altura, enfim. Muito legal. A FIP dele é 13.800. O cara pede R$ 25.000, canelada 22 talvez. Enfim, eu acho um baita de um carro legal que coça, mas não sei se eu teria coragem, a real é essa. Teria que ter dinheiro sobrando para fazer isso. O próximo já é uma compra, na minha opinião, pelo menos, já é uma compra mais racional, tá? É um carro muito legal. Meu pai teve um, não era exatamente este motor, mas eu estou falando do Focus. Pois é, o Ford Focus. A gente já tem aqui algumas unidades ali, né, de 2003, 2004. 2003 foi quando lançou, e aí ele tinha a versão, acho que chamava GL, que era a versão 1.8,
automático 16 válvulas, motor Zetec, e tinha a guia 2.0 16 válvulas. Ele tinha o guia tanto automático como manual. E assim, o Focus ele tem um selo, vamos dizer assim, que muita gente nem lembra ou nem sabe, mas que pesa bastante se você levar em consideração. Ele foi o carro do ano na Europa em 1999. Então, assim, é um baita de um selo, vamos combinar, né? E por quê? Porque a Ford acertou muito bem no pacote ali, dinâmica, dirigibilidade e o próprio projeto. Era um carro global muito legal, muito bom. É um carro que, mesmo usado, ainda tem ainda tem a sensação de um carro bem desenvolvido, um bom projeto, né? Óbvio, não dá para generalizar, não é qualquer unidade, mas o carro em si é um excelente carro. E realmente, eu lembro que o meu pai era fantástico. Era um carro muito legal, muito bom mesmo. Andava bem, era econômico, a dinâmica do carro era muito boa. Este motor 2.0 aqui, ele é um Zetec, né, 2.0 16 válvulas, com 130 cavalos e 18 kg de torque. O 0 a 100 dele, automático, é 14,2 segundos. O manual é 11,2 segundos, ou seja, 3 segundos de diferença do automático para o manual. O automático faz 185 km por hora de velocidade máxima e o manual 192 km por hora. 6,9 km por litro na cidade, o automático. 7,1 o manual. Isso é o declarado, né? Não faz tanta diferença. E na estrada, 12,5 o automático e 12,9 o manual. Também aí não dá tanta diferença, mas obviamente esses são os valores declarados, né, pela fábrica, pela Inmetro, aquela coisa toda, que eu, Márcio, nunca consegui fazer os números declarados pela fábrica, tá? Pelo Inmetro, enfim, os números oficiais do carro. O único carro que eu conseguia fazer um número melhor até do que o da fábrica foi um Corolla híbrido que eu tive, que o declarado acho que era 16 na cidade, alguma coisa assim, e dependendo do trajeto, eu conseguia fazer 18, 19, tá? Mas, normalmente, isso não acontece. O Focus tem 4,15 metros de comprimento, com 1,70 m de largura, 350 litros de porta-mala, pesa 1.234 quilos. Tração dianteira com câmbio automático de 4 marchas. Esse aqui ainda não era o Power Shift, tá? Graças, né? Porque o Power Shift é um câmbio muito ruim, esse aqui ainda era um automático conversor de torque, 4 marchas. Eu acho esse carro muito bonito, muito mesmo, assim, muito legal. Esse aqui já foi pós-facelift, vamos dizer assim, né? Que o pisca veio aqui para dentro do farol, porque o anterior ele não tinha o farol de milha e o pisca ficava aqui no para-choque. Tá? Então esse aqui já foi o facelift dessa versão do Focus. É um carro extremamente legal, confortável. Esse aqui ainda tem teto solar. Que bacana, hein? 153 mil quilômetros. Nesses motores Zetec da Ford, se o carro foi bem cuidado, se foi feita manutenção, tudo certinho, não é nada, tá? É um motor que aguenta muito bem o tranco. Nessa época, a Ford já tinha melhorado muitas das coisas, muitos dos problemas, como problemas elétricos que nós tínhamos nos Escortes, né? Mas, enfim, coisas que eu vou ser sincero que, para mim, tá? A maioria das pessoas acaba não se pegando nisso, mas, cara, o neutro no câmbio automático não é para você ficar com o carro parado no neutro, tá? Porque o câmbio fica ativo, mas não está circulando óleo nele ali, enfim. Põe no P, tá com o carro parado, tá? Se você tá no trânsito, mantém ele no drive. Se você tá parado, estacionou o carro, põe o correto, tá? Põe no neutro, puxa o freio de mão, tira o pé do freio, pisa no freio de novo e aí põe no P. Esse é o procedimento correto para você colocar um carro automático no parking, tá? Obviamente a maioria das pessoas não faz, a maioria das pessoas nem sabe, mas assim, quando se você para o carro, parou ali com o pé no freio, vai lá e põe no P, a hora que você solta, você sente que o carro dá uma mexidinha e o câmbio fica ali. Quando você tira do P, às vezes dá um tranco, tá? E isso não é bom pro câmbio. Então o correto é, com o pé no freio, você põe no neutro, puxa o freio de mão, solta o freio, pisa de novo e põe no parque.
ficaram com o carro parado no neutro. Reza a lenda também, tá? Não sou especialista em câmbio, mas eu não faço isso no meu carro. De qualquer forma, faria menos ainda para tirar uma foto, né? Para botar, para anunciar. Mas ele tá com rádio original, me parece ser um CD player, não sei. Ar-condicionado digital. Cara, muito legal. Olha esses bancos, parece que ninguém nunca sentou nesse carro. Que legal. Curiosidade que eu gostava, uma coisa interessante do Focus, para você abrir o capô, o símbolo, assim, ele não tem abertura do capô interna, né? Então o símbolo da Ford, você levanta, você coloca a chave do carro e destrava. Aí o capô dá o primeiro clique. Aí você vai lá, aperta o botãozinho e levanta o capô. É muito legal. São detalhes, né? Mas são detalhes bem bacanas. Tá aí, Ford 2.0 de outubro de 2004, versão guia com teto solar, 11 anos na família, que legal. Dock ok, nunca batido, pintura boa, motor revisado em 2025, trocado óleo total, filtro de câmbio automático, ar funcionando, desembaçador traseiro não funciona e os 4 pneus Pirelli que coloquei há 11 anos atrás estão no fim. Primeiro, assim, cara, se há 11 anos só pode ser atrás, mas tudo bem, não vamos falar de português. Cara, pneus com 11 anos, você precisa ver. Isso é outra polêmica, né? Pessoal, pneu tem data de validade. Pneu não tem data de validade, tem data de garantia. É bem diferente. Se os pneus estão bem cuidados e não estão rachados, você pode usar o pneu numa boa. Agora, se começou a esfarelar ou se começou a aparecer rachadura, aí realmente o pneu está condenado. Então, assim, pneu não tem validade, né? Ele tem tempo de garantia, que são os 5 anos. Mas, enfim, não vamos entrar nessa polêmica. Eu acho que eu vou fazer, qualquer dia eu vou fazer um vídeo, lista 5 polêmicas sobre carros. Eu acho que seria um bom tema, hein? Tá aí, vamos ver, né? O próximo carro é maravilhoso. E aí, o Alexandre Dias fez um comentário no vídeo de qual lasanha até 20 mil reais sobre este carro. Que estava faltando. Ele tem um Astra. E ele falou: eu tenho um Astra, mas faltava o Vectra neste vídeo. E aí, tá aí, Alexandre. O Vectra veio para o vídeo de 25 mil reais. Até tem uns Vectras, a gente acha uns Vectras até 20 mil, mas a maioria tá bem detonado, cara. Então eu acabei trazendo um modelo mais legal aqui no vídeo de 25 mil, até porque já tinha o Astra. Eu tento sempre não deixar muito uma marca muito dominante, vamos dizer assim, no vídeo, né? Então por isso que às vezes eu faço assim, 5 Chevrolet até tanto, 5 Volkswagen, 5 Ford, que é exatamente pra gente aí, porque tem muito carro legal para falar. E eu opto por fazer vídeos de 5, né? Lista 5 e não lista 10. Mas, enfim. Vamos lá? O Vectra, ele sempre tem uma pegada de sedã médio adulto, né? Vamos dizer assim. E essa série é a série Millennium, que eu achei muito legal, que ela veio para reforçar o lado mais completo, o status, né, do Vectra, com itens de conforto e acabamento assim que praticamente mudavam o carro de categoria, deixava ele uma categoria acima, né? E é uma lasanha que conquista muito, não só pelo visual, mas pelo pacote, por tudo que ele tem. Este é um 2001, 2.2, 8 válvulas. Tem FIP dele, FIP 21, o cara pede 23.900, tá com 200 mil quilômetros rodados. De novo, nesses motores família 2, se foi feita manutenção, você vai ali, 200 mil quilômetros não é nada, é menos da metade da vida útil do motor, vamos dizer assim, tá? Este Vectra aqui, e eu acho curioso que o Millennium foi lançado nos anos 2000, obviamente pela troca do Millennium, mas aqui temos um Millennium 2001, né? Enfim, ele tinha 123 cavalos com 19,4 kg de torque no motor família 2. O 0 a 100 dele, manual obviamente, 10,6 segundos com máxima de 195 km por hora. Reza a lenda, 8,2 na cidade, 11,6 na estrada. Eu duvido. Tá? Chevrolet é gastão, não tem jeito. Meu pai hoje ele tem um Vectra 2010 2.0 8 válvulas e assim ele faz 10 na estrada, mas assim 8 na cidade ele faz um 7 por aí, 7 e pouquinho, dependendo do trajeto também. Esse carro tem 4,5 metros de comprimento, 4,50 com 1,71 de largura, 500 litros de porta-mala e pesa 1.265 quilos.
e eu acho este carro maravilhoso. Este modelo do Vectra, para mim, assim, a frente, né? Enfim, esse recorte no capô com o que vai até ali o retrovisor foi um dos melhores, e ele vem, obviamente, né, faz a grade e tudo, foi um dos melhores acertos de design da Chevrolet na minha concepção. E pena que a Chevrolet depois veio uma linha de carros assim, meu Deus do céu, né? A gente teve ali a Monstrana, o Agile, enfim, veio uma série muito feia mesmo. Mas o Vectra, e aqui foi um facelift baby, né? Porque mudou um pouquinho o farol, o formato de farol, mudou os para-choques, mudou lanterna. O facelift maior foi na traseira, né? Mas tá aí, baita o acabamento desses carros, assim, a porta inteira, né, de veludo. Esses bancos são extremamente confortáveis. É muito legal. E este exemplar aqui tá impecável, né? Parece que nunca usaram os bancos de trás. Aqui que eu falo, né, que teve um facelift de lanterna, a tampa traseira teve esse degrau aqui, vai como se fosse um aplique, né? O para-choque também muda. E ficou muito bonito. Cara, o Vectra é um baita de um carro, de verdade, é um carro que eu gosto bastante. Principalmente esse Vectra B. O Vectra C é muito legal, mas eu sou fã do Vectra. O Vectra A tem que ser o GSI. Tá, aí, ó, eu vou botar aqui o card para vocês verem o Vectra clássico ou lasanha do Vectra. Baita vídeo legal pra caramba, viu? Tem muito conteúdo sobre o Vectra. Tá aí. Eu acho um carro demais mesmo. Agora, o próximo é uma lasanha polêmica. Eu acho que é a lasanha mais polêmica que eu trouxe aqui neste vídeo, porque é um francês. Pois é, mas é um francês, eu acho um francês relativamente de respeito. Tá? Estamos falando do Xara VTS. Esse é um 1999-2000. O cara pede R$ 21.000, a FIP dele é 20.700. Então, assim, tá na FIP, tá no Rio de Janeiro. É um carro completaço, né? Ar, encosta, limpador, retrovisor elétrico, sensor de chuva, teto solar, enfim, é um carro completaço. E é aquela história, né, gente? O Xara é um carro meio. Para quem gosta de carro francês, é um carro meio cult, né? Ele entrega acerto de suspensão mais firme, a pegada de carro legal em curva e um conjunto que ele chama atenção assim pelo comportamento. Ele tem um visual legal e é uma lasanha com personalidade. E é uma lasanha esportiva, né? Vieram os números aqui, gente, que eu fiquei meio. Eu acho que esses números estão errados. Eu não lembro desse carro ser tão rápido, tá? Mas eu vou. No final do vídeo eu vou puxar de volta aqui. Tá falando que tem 167 cavalos com 20 quilos de torque, 0 a 100 em 6,9. Será mesmo? Eu vou até puxar aqui, ó. Ficha técnica. Aqui é assim, gente, quando fica na dúvida, a gente puxa direto. Xara VTS 2.0, ano 2000. Vamos ver aqui, ó. Pá, pá, pá. Eu vou puxar para cá, gente. Vou puxar para a tela aqui. Olha só, eu sempre uso esse site. Esse site é muito bom em termos de vou compartilhar a tela aqui, né? Esse site, em termos de dados, assim, de números, é muito bom. Normalmente é bem acertado. Vamos ver o que ele fala aqui. Realmente, ó, 0 a 100 em 6,9 segundos, 225 km por hora de velocidade máxima. Cara, não lembrava desse carro ser tão rápido assim. Mas é isso aí, 167 cavalos, 20 quilos de torque, 0 a 100 em 6,9 com 225 km por hora de velocidade máxima. Caramba! 7,3 na cidade, 13 na estrada. Será? 4,17 metros de comprimento com 1,70 m de largura, 408 litros de porta-mala. Este carro pesa 1.190 quilos, obviamente câmbio manual, nada de AL4, pelo amor de Deus. E eu acho esse carro muito bonito. Esse carro ele meio que veio para substituir o Xantia, né? O Xantia era o carro
3 volumes, 2 volumes e meio, vamos dizer assim, da Citroën na época, mas ele tinha uma suspensão pneumática maravilhosa quando estava funcionando, e esse era o problema, estar funcionando e gente para arrumar. E aí eles trouxeram o Xara numa época que a Citroën estava mais forte no Brasil, e eu acho um carro muito bonito. Tem a Xara Break também, que é o Wagon, maravilhosa. Mas o Xara VTS era o esportivão, e vou te falar que o número me surpreendeu, 6,9 no 0 a 100. Caramba! Tá aí. Baita motorzão 2.0, 16 válvulas, velocímetro até 240 km por hora. Mas assim, ainda é um francês, né, gente? Dá um leve, para não falar cagaço, dá um leve tremor, né? Mas tá aqui, ó, com toca-fitas original, ar-condicionado. Curiosa a posição dos comandos do vidro elétrico. Bancos de couro. Tá relativamente ok esse carro. O pneu precisa trocar, como eu ainda não tenho patrocínio de ninguém. A vida, não vou sugerir ninguém. É R$ 21.000, 190 mil quilômetros. Vou falar assim, ó, reza a lenda, né, que esse motor 2.0 Peugeot PSA, né, Peugeot Citroën, é um excelente motor. Não é um motor que dá dor de cabeça. O câmbio automático também, o câmbio manual, desculpa, também é um câmbio que não dá dor de cabeça, mas é um carro que, assim, ele tem seus problemas ali de suspensão, obviamente. É um carro que foi tropicalizado, vamos dizer assim, né? O projeto tropicalizado, tá? Mas tá aí, uma baita de uma lasanha por R$ 21.000. A mão de fazer bobagem até coça, né, pra ir atrás. Mas tudo bem, vamos lá. A última lasanha deste vídeo é uma lasanha extremamente racional. Extremamente racional mesmo. Estamos falando de um Toyota Corolla. Pois é, aqui eu trouxe um 1999, né? E o Corolla é um daqueles nomes que são sinônimo de carro racional e carro que aguenta o tranco, tá? E não é por acaso, né? É um modelo conhecido globalmente por equilibrar conforto, usabilidade, aceitação de mercado, né? E ajuda muito na hora de escolher um carro até R$ 25.000 com menos sustos, vamos dizer assim. A manutenção do Corolla não é barata, né? Mas assim, não é a mais cara. Também tem esse detalhe. Então, com o Corolla Zero, cara, que você só vai levar ali para fazer revisão na concessionária, um carro com 10, 15 anos de uso, a manutenção ainda é tranquila. Um carro com quase 30, né? Porque ele é 1999, tem 27 anos. Este motor, esse é um 1.8 16 válvulas manual. Ele tinha 116 cavalos com 15,7 kg de torque. 0 a 100 dele em 10,7 segundos com 196 de máxima. 9,3 na cidade, 13,3 na estrada. Não sei não, hein? 4,40 metros de comprimento, 1,69 m de largura. Nossa, 9 centímetros mais estreito do que o atual e 23 centímetros mais curto que o atual. 406 litros de porta-mala, pesa 1.040 quilos. Sobre consumo, é relativo, né? De novo, é o que eu falo sobre o tipo de uso urbano, né? Eu tenho um Corolla hoje, um 2.0 CVT, um GR atual, 175 cavalos, e eu faço, se eu ficar andando só no bairro, né, só assim, distância curta, muita subida e coisa do gênero, ele faz 7,5 na cidade. Quando muito, chega em 8. Se você já pegou uma avenida, andou um pouquinho mais tranquilo, tal, conseguiu manter ali 40, 50 km por hora por algum tempo, tal, o consumo dele realmente, aí ele vai para 10, 12, fácil, tá dentro da cidade. Então, assim, é um consumo muito bom. Na estrada eu costumo fazer 15. Isso, assim, se você for um pouco acima da velocidade permitida, o que não é recomendado, tá? Mas se você mantiver 120, eu consigo fazer 15, às vezes 16 na estrada. Se você for ali 20, 30 km acima dessa velocidade aí, dá para fazer uns 14 e pouquinho. Então, assim, é um carro relativamente econômico na estrada, mesmo para quem tem o pé um pouquinho mais pesado. Este modelo do Corolla foi o primeiro modelo, efetivamente, do Corolla que vendeu bastante, né? Que foi quando começou a ter ali... Teve um modelo pré, acho que 96, se eu não me engano, que vendeu,
né? Mas ainda era um carro muito caro, o brasileiro ainda não confiava tanto na marca, vamos assim dizer. Agora, este modelo aqui foi o que fez no Brasil o Corolla ficar conhecido, e aí, obviamente, quando mudou para o próximo ali, né, pro Brad Pitt, aí acabou. Aí realmente que o Corolla dominou o mercado. Mas eu acho esse carro muito legal, com umas rodas bacanas, um pouquinho mais baixinho, daria uma lasanha bem bacana, bem legal, cara. Olha só. Tá aí, um belo no exemplar de um Corolla. Eu tiraria esses borrachos. Aqui ó, é a parte que mostra assim, foi carro de velho, não tem dúvida, né? Enfim, então eu tiraria certeza essas borrachas dos para-choques, mas é um carro legal, confortabilíssimo, relativamente potente, assim, anda relativamente bem, tá? Óbvio, é um carro, ele ficou conhecido como o carro de tiozão, o carro de velho, porque velho não quer ter dor de cabeça, gente. É simples assim, né? Eu fui para Toyota depois de um Peugeot. Meu primeiro Corolla veio depois de um 408 THP. Né? Porque o 408 THP me deu tanta dor de cabeça que eu falei, chega, eu quero um carro que eu confie, quero um carro que eu possa usar, que eu possa viajar com a minha família sem ficar preocupado. Meu filho era pequeno, era o único carro da família e eu tava com o Peugeot toda hora na concessionária e assim, não é que você levava na concessionária e saia o carro no mesmo dia, não. Você deixava 3, 4 dias o Peugeot na concessionária, quando você ia buscar, parecia que os caras tinham estacionado o carro no mesmo lugar, não tinham feito absolutamente nada no carro, porque ele voltava com os mesmos problemas, às vezes voltava com um problema a mais. Fora o tanto de groselha que eu vi nas concessionárias. Dizem que hoje não é mais a mesma coisa, eu não sei, mas eu, Márcio, não volto mais para a marca. A marca deixou, assim, uma péssima impressão. Se eu fosse voltar para uma marca francesa, seria, tipo, no caso, uma lasanha master, tipo um Xara VTS, mas aí, assim, pô, é o terceiro carro, quarto carro ali, tá? Que você não vai precisar do carro. Se quebrar, tá bom. Se continuar quebrando, você transforma em vaso. Manja? Mas assim, como carro principal da família, eu não volto mais para a marca. Mesmo sabendo que hoje é Stellantis, aquela coisa toda. Mas enfim, vamos recapitular. A verdade é que, ó, vou mostrar para vocês só os outros carros que eu tinha trazido um Corolla Extra. Eu tinha trazido também um Taurus. Esses são os carros de backup, né, que eu deixo. Taurus é uma baita de uma lasanha. Esse aqui é um V6. Não é um V6 muito potente, mas é bem legal. Por R$ 23.900. É um carro bem bacana também. Essa foi a primeira geração do Taurus que veio para o Brasil, veio importada. E tinha também uma Mercedes. Essa é uma C180 Classic 1.8 por R$ 25.000. Essa aqui já é uma lasanha que vai... É aquela coisa assim... Se tiver em bom estado de conservação, se o dono anterior cuidou do carro, vai ser um baita carro. Se não cuidou, você vai ter uma dor de cabeça bem cara. Mas recapitulando aqui, 5 lasanhas até R$ 25.000, entre 20 e 25. Chrysler Stratus V6 Sedan. Ford Focus 2.0 guia automático hatch. Chevrolet Vectra 2.2 Millennium. Citroën Xara VTS e Toyota Corolla. Vou falar que assim, a minha lasanha racional que eu escolheria neste vídeo aqui seria o Vectra. A lasanha, para mim, é a lasanha racional que eu iria sem dúvida nenhuma. Agora, a lasanha por gosto e por curiosidade, eu certamente escolheria o Xara VTS. E você? Fala para mim aqui nos comentários. Qual lasanha até R$ 25.000 você escolhe? Obviamente tem várias outras opções, eu vou fazer outras edições com toda certeza, né? E também vou fazer a edição das lasanhas bonitinhas. É isso aí, pessoal. Valeu! Lembra de curtir esse vídeo, compartilha com os amigos lasanheiros, segue o canal, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!